Cíntia, então, a gente volta a falar, né, a respeito, no Direto ao Ponto, sobre a questão da riqueza do Vale do Taquari, o imposto de renda e o mapa da riqueza do Vale do Taquari. Bom dia, de novo. Bom dia. Quem não me ouviu antes, bom dia. Bom dia a todos. Rita, é um prazer estar aqui com vocês, né, conversando e falar um pouquinho, talvez até a continuidade daquilo que a gente conversou na semana passada, né, quando eu estava aqui e nós dizíamos assim, o salário mínimo vai a 1.320, não é certo ainda, 2 dias depois se confirma isso, o próprio presidente da República confirma, e ele confirma também a isenção do imposto de renda até 2.640, que são 2 salários, né, para as pessoas que ganham até essa renda. E nisso tudo, nessa semana, eu estava checando alguns relatórios e saiu um relatório da FGV Social, que eles chamam de mapa da riqueza. E o que é isso, né? Eles levantam, né, todos os municípios, então depois a gente pode deixar disponível para o nosso ouvinte o link, se quiserem consultar o seu município, tá? Todos os municípios do Brasil, a renda média da população, a renda média dos declarantes de imposto de renda, quantas pessoas percentualmente declaram imposto de renda, e isso mostra esse mapa da riqueza. Então, é olhar a perspectiva da concentração de renda no Brasil, e eles afirmam isso, né, a partir de quem ganha mais. E qual talvez seja um dos grandes aspectos nesse processo, né? Todos sabemos das consequências e do que houve com a pandemia nisso tudo, mas para o nosso ouvinte ter ideia, aquele percentual da população mais rica, que é só 1% dessa população mais rica, perdeu em média aí 1,5% da sua renda. A população mais pobre perdeu mais de 4% da sua renda em média. Ou seja, nós estamos falando daquilo que é visível, né, que nós percebemos. Os pobres ficaram mais pobres. E aí, para o nosso ouvinte ter ideia, né, esse mapa levanta, e aí, claro, né, gente, nós temos que levar em conta que tem renda que não é renda oficial, tem declaração que não acontece, tem informação que nós não temos, mas é uma estimativa e uma metodologia que é usada igual para todos. Então, é isso que nós temos que levar em conta. A capital, ou o estado, na verdade, que mais renda tem em média da população é Brasília. A renda média por habitante em Brasília é R$ 3.150. Depois vem São Paulo, com R$ 2.000. O Rio de Janeiro, com 1.700. E se nós olharmos capitais, Florianópolis é a que mais tem renda média por habitante, 4.200. E Porto Alegre, 3.775, já na sequência. E aí, nós vamos olhar os municípios de uma forma geral, né? O município com a renda média da população mais alta é Nova Lima, na Grande Bahia, com quase R$ 9.000 de renda média da população, tá? Até chegar no sexto aqui, que é Santos, com 3.783. E aí, Rita, eu busquei alguns dos nossos municípios do Vale do Taquari para nós termos uma ideia do que se trata. Peguei os nossos maiores municípios aqui, Lajeado, Estrela, Teutônia, Encantado, Taquari e Arroio do Meio. Vamos lá, né? Declaração de imposto de renda. Em Lajeado, quase 24,6%, quase 25% da população declara imposto de renda. Lembrando que a faixa vai mudar, então vai ter menos gente declarando a partir de agora, mas é quase 25%. Em Estrela, 19%, em Teutônia 17%, Encantado também é 19%, Taquari um pouquinho menos, 15% da população, e Arroio do Meio chega a 19% também. Ou seja, em torno de 20% da população aqui do Vale do Taquari declaram imposto de renda. Isso vai mudar um pouquinho, né, em função dessa alteração das faixas de declaração do imposto de renda, e que é importante porque ela não tem reajustes há muito tempo. Se nós olharmos a renda média da população, que agora há pouco a gente checava nas capitais, que algumas chegam aí a quase 4.000, caso de Porto Alegre e tal, a nossa renda média é mais baixa. Tá? A renda média da população por habitante aqui, a mais alta é de Lajeado, com R$ 2.400, tá? E aí vai baixa para menos de 2.000, 1.500 em Estrela, 1.100 em Teutônia, 1.600 em Encantado, R$ 1.000 em Taquari, tô aqui fazendo ajustes, tá, gente? E 1.400 em Arroio do Meio. Ou seja, nós estamos falando de uma renda média da população que é mais baixa, que a média da capital, média do estado e assim por diante. Vamos levar em conta aquilo que nós discutimos aqui nessa bancada na semana passada. O custo de vida também é diferente, né? E aí nós vamos olhar a renda média destes que declaram imposto de renda, que na média são em torno de 20%. Quem declara imposto de renda em Lajeado, em média, ganha quase R$ 10.000. Quem declara imposto de renda em Estrela ganha, em média,
7.400. Aqui nós estamos falando por pessoa, né, gente? Teutônia, 6.300. Encantado vai a 8.750. Taquari, quase 7.000. E Arroio do Meio, um pouco mais que 7.000. Esse relatório também tem o patrimônio das pessoas, da média das pessoas, e o patrimônio médio de quem declara. Para o nosso ouvinte ter ideia, a média, então, né, do patrimônio em reais das pessoas que declaram aqui em Lajeado é 435 mil, em Encantado é 400 também, e o menor deles é Taquari, com 170 mil. Isso mostra, né, um pouquinho daquilo que nós conversávamos na semana passada ainda, de que nós temos sim, né, uma sociedade um pouco mais igual, uma fatia da população aí que declara imposto de renda, com uma menor concentração, né, de renda no do que na média brasileira, mas sim, nós temos aí, né, um percentual de pessoas em média que ganha R$2.000 e quem está declarando ganha 3, 4 vezes mais. É disso que nós estamos falando no caso do Vale do Taquari, e na média brasileira isso é muito maior. O que né, para nós é importante olhar para a perspectiva do imposto de renda, olhar para esse mapa da riqueza, que ele é, né, um relatório da FGV Social, que tem um trabalho gigante aí para olhar para a população de menor renda, né, e que precisa compatibilizar melhor aquilo que a sociedade consegue, né, ter. Está aí, né, na pauta de novo daqui uns dias a reforma tributária, das milhões de vezes que ela já foi para a pauta, mas para mim ela se torna mais justa à medida que a gente tributa mais renda e menos consumo. E essa é a prova disso, né? Quanto mais eu ganho, mais eu pago. Quanto menos eu ganho, menos eu pago. Porque quando a gente tributa o consumo, que é a ponta, aquilo que a gente compra, o tributo é igual, independentemente da renda que a gente tem. E esse talvez é um dos aspectos fundamentais, além de todas as outras condições, por exemplo, o anunciado imposto de renda e outras condições que se tem para olhar para a sociedade, né, e tratar desigualmente os desiguais. Eu acho que fundamentalmente é isso. E quando a gente pensa nos números, né, que muitas vezes a gente não vai a fundo nos números e indo assim a fundo, e eu te agradeço até por trazer essas informações, porque quando a gente faz isso, a gente consegue entender muito do comportamento do que está acontecendo, porque determinados setores, né, estão de um jeito ou de outro. Claro, tem tudo a ver com a renda, né, com o que as pessoas estão ganhando, e obviamente isso reflete no consumo. Isso não tem como, isso é prática do dia a dia. Isso. E vamos lá, né? A gente falava aqui na semana passada, um dos pilares, né, do crescimento econômico tem a ver com consumo. Se as pessoas não têm condições de consumir, é disso. E a pandemia, e depois da pandemia, tudo que está acontecendo no mundo, né, essa crise inflacionária e tal, ela torna, né, as pessoas com menor poder aquisitivo, né, para não dizer torna mais pobre, mas assim, diminui o nosso poder aquisitivo. E aí é só ir para o supermercado, todos nós vamos para o supermercado, a gente entende o que está acontecendo com todos nós. Então imagina no impacto das pessoas que durante a pandemia tiveram redução da sua renda. Uma coisa é ficar com a renda igual, né? E mesmo assim a inflação foi correndo. Outra coisa é quando se teve perda de renda com o aumento dos preços. A perda do poder aquisitivo, ela se torna muito maior. E é o que acaba demonstrando tudo que nós estamos vivenciando. Então tem um ciclo, e não só no Brasil, de novo, né, Rita? No mundo inteiro, que é um ciclo inflacionário, tem um ciclo de retomada econômica que não é simples, mas que deve ser feito, e aí sim as políticas públicas e políticas sociais têm que olhar para aqueles que mais precisam, sem dúvida nenhuma. Isso numa escala da União, dos estados e dos municípios. Tá certo. Cíntia, muito obrigada por ter vindo até aqui, até o estúdio da rádio, e por compartilhar conosco essas informações aí que nos fazem entender melhor o que está acontecendo, né, e pensar, quem sabe, né, em possibilidades. Eu vou deixar com a Rita o link para todos que tiverem interesse em acessar o seu município, conhecerem um pouco mais esse dado, que eu acho que ele é super importante. Eu que agradeço, é um prazer sempre estar aqui com vocês, e um abraço a todos os nossos ouvintes da Rádio Independente. Um abraço, boa folga, né? Boa eu ia dizer feriado, não é bem um feriado, um ponto facultativo, mas uma boa folga aí para ti. Uma boa folga para nós, tá? Para nós. Obrigada, Cíntia. Cíntia, depois a gente coloca esse material aí, esse link, né, no nosso material também no independente.com.br.